um aumento de volume muito perceptível de uma mama em relação à outra, associado a um roxo maior, um roxo grande ali. O que é normal e o que não é normal acontecer após uma cirurgia nas mamas? Isso é uma pergunta extremamente comum e é verdade, as pacientes muitas vezes ficam ansiosas, ficam preocupadas, óbvio, né? Muitas vezes pelo próprio desconhecimento, muitas vezes pela ansiedade da evolução e pelo medo, né, de ter algum tipo de complicação. Então você que está se planejando fazer uma cirurgia nas mamas, senta aí para você entender um pouquinho do que é e do que não é normal nas cirurgias mamárias. É óbvio, antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para sempre receber as notificações. É óbvio, isso, meu queridinho, é o que só você pode fazer para que essa informação chegue cada vez mais longe. Lembrando a você aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico com mais de 10 anos de carreira, dedicadas quase exclusivamente a cirurgias da mama e cirurgias de contorno corporal. Meu objetivo sempre foi trazer para a minha atividade as melhores técnicas desenvolvidas no mundo para que meus pacientes possam ter acesso àquilo que o mundo já encontrou de melhor nessas cirurgias. Então, bora lá entender um pouco o que é e o que não é normal nas cirurgias mamárias. Agora sim, roda a vinheta. Já, meus queridinhos, tudo tranquilo com vocês? Pois é. Isso é uma coisa extremamente comum. Os pacientes ficam sim ansiosos e preocupados em relação à evolução, né, dos pós-operatórios de suas cirurgias mamárias e é óbvio. Sempre tem aquela pergunta: doutor, isso é normal? Doutor, e agora? Doutor, é assim mesmo? O que eu faço? Enfim. Vamos entender um pouquinho sobre o que é o que não é esperado nessas cirurgias mamárias, para que você possa, primeiro, se familiarizar, segundo, de fato, se você estiver passando aí por um pós-operatório, você já possa ficar tranquila ou eventualmente a entender que precisa ali estar mais próximo do seu cirurgião. Certo, meus queridinhos? Olha só, primeira coisa, vamos dividir em duas grandes categorias, né? Tem as cirurgias de redução, retirada de pele, em que a gente vai ter mastopexia, redução mamária, e as cirurgias de aumento, né? As cirurgias de inclusão do implante. Nas cirurgias em que a gente tem que retirar tecido, ou seja, nas cirurgias em que não só vai sair pele, vai ser um pouquinho de glândula mamária, podendo ou não, né, conter ali o implante, a gente tem uma série de situações que podem ser ou não ser esperadas nesse tipo de cirurgia. Lembrando, nesse tipo de situação é muito comum a gente precisar mudar a posição da areola, subir ela se a areola estiver mais caidinha, além de colocar um implante. Então é uma cirurgia em que mexe um pouquinho mais na mama. É relativamente comum no pós-operatório imediato ter algum nível de alteração na percepção da sensibilidade. Dificilmente você vai encontrar uma alteração completa ou uma perda completa de sensibilidade da mama nessas cirurgias, né? Principalmente nas cirurgias de retirada de tecido. É muito comum a gente ouvir os pacientes falar: poxa, doutor, tá um pouquinho mais sensível a areola, ou doutor, tá com uma sensação um pouquinho diferente, mas tô sentindo. Esse é o mais comum. É óbvio, tem situações em que a gente tem que mexer mais na mama, tem que subir muito a areola, tem que tirar a areola lá de baixão e subir muito. Quanto mais a gente tiver que subir a areola, maior a probabilidade de algum nível de alteração de sensibilidade, certo? Quanto mais tecido da mama, quanto mais glândula eu tiver que tirar dessa mama, maior a probabilidade, porque é óbvio, né? Ali as estruturas, a anatomia acaba alterando um pouquinho mais. Porém, na média, digamos assim, na imensa maioria das vezes, a gente não vai encontrar uma perda de sensibilidade, a gente vai encontrar sim uma alteração na percepção. O que é comum é um aumento da sensibilidade ou mesmo uma diminuição discreta da sensibilidade. Isso costuma durar até uns 3 meses e eventualmente vai recuperando após essa fase. Nessa cirurgia também, que a gente retira tecido, enfim, é comum pequenos roxinhos na cicatriz, um certo inchaço. É óbvio, a técnica também vai interferir muito. Se o cirurgião fizer uma técnica, utilizar uma técnica em que separa mais ali a prótese do tecido retirado, quer dizer, utiliza o implante abaixo do músculo, você tende a ter uma cirurgia em que incha menos a mama. Porém, não vai ser uma regra, entende? Então, assim, um inchaço leve a moderado é esperado. O que não é esperado, por exemplo, são hematomas. O que é um hematoma? É um roxinho pequeno? Não. É um aumento
de volume muito perceptível de uma mama em relação à outra, associado a um roxo maior, um roxo grande ali. Esse tipo de aumento de volume associado a um roxo maior, seja no polo lateral da mama, seja ao redor da cicatriz, eventualmente nos sugere ali um pequeno hematoma. Na maioria das vezes, esses hematomas podem ser acompanhados clinicamente, sem a necessidade de nenhum outro tipo de intervenção, mas existe a possibilidade, por exemplo, de um aumento muito grande de volume de uma mama em relação à outra, e aí sim a necessidade da gente drenar, tirar um pouco desse sangue acumulado ali após a cirurgia. Isso se acontece nos primeiros dias, né? Nos primeiros 2 a 3 dias. Existe a possibilidade sim de hematoma tardio, mas já é bem menos frequente. É óbvio, se você utilizar a técnica com recuperação em 24 horas, a movimentação não aumenta nem diminui o índice de hematoma. Ele continua igual e naturalmente não faz sentido você ficar sem movimentar os braços, desde que se utilize a técnica correta, com receio de hematoma. Agora, ressalva importante, desde que se utilize a técnica correta. Então entenda, né? O que eventualmente pode acontecer também nas cirurgias de mastopexia ou redução mamária, pequenas aberturinhas de ponto, principalmente no encontro do T. Sabe onde o Tzinho ali encontra, digamos, as 3 pontinhas de pele? Ali é uma região em que o sangue chega com um pouquinho mais de dificuldade porque é um prolongamento da pele e ali eventualmente pode ter pequenas aberturinhas, uma extrusãozinha muito discreta de ponto. Isso eventualmente pode acontecer sem a necessidade, inclusive, de grandes cuidados. Muitas vezes até pouco se nota se você estiver utilizando ali cola cirúrgica, por exemplo, por cima da cicatriz. Muitas vezes isso até passa desapercebido até. Então é algo que, se muito discreto, pode acontecer. Agora, aquelas aberturas grandes de ponto, deiscências enormes, não é tão comum se o cirurgião utiliza a técnica submuscular para realizar as cirurgias de mastopexia ou redução mamária com o implante, certo? Então, se o implante está abaixo do músculo, a gente tem uma proteção maior à pele. Agora, falando das cirurgias de aumento mamário, cirurgias em que a gente não vai retirar tecido. Nessas cirurgias a gente não espera basicamente quase nada de alteração de sensibilidade, pouquíssima alteração ou nenhuma alteração de sensibilidade, muitas vezes uma leve hiperestesia, quer dizer, uma mama um pouquinho mais sensível nos primeiros dias é esperado e é absolutamente normal. Um inchaço leve a moderado também é esperado e normal. O que a gente não espera é um aumento muito grande de volume de uma mama em relação à outra, aí sugere sim hematoma, tá? Agora, tá relativamente parecido, não tá muito inchado, aumentou ali uns 20% do volume inicial, é esperado, é absolutamente normal. O que não pode é dobrar de volume, 50%, 60%, 70% daquilo que estava quando você foi de alta, por exemplo, aumentou muito de volume uma mama em relação à outra, possivelmente a gente está falando de um hematoma nessa situação e é interessante a drenagem cirúrgica, certo? Agora, graças a Deus, isso acontece muito pouco frequentemente, a gente está falando aí de um índice de hematoma abaixo de 1%. Graças a Deus, de fato, isso é bastante raro, mas pode acontecer, é importante se você ter informações, certo? Então, como eu disse a vocês agora há pouco, na técnica em recuperação em 24 horas, se você seguir toda a recomendação, não vai aumentar o número de hematomas desde que a técnica seja bem executada, tá? Muito embora possa existir, mas não vai ser mais nem menor porque você movimentou os braços. Agora, carregar peso pode atrapalhar um pouquinho, peso acima de 10 quilos. Nas cirurgias de aumento mamário, a gente não espera também infecções, grande vermelhão na mama, isso a gente não espera, isso não é normal. Febre também, nos primeiros 2 dias, tanto mastopexias quanto aumento mamário, é até razoável você esperar na verdade não é febre, é hipertermia. Tá? O que é hipertermia? Muitas vezes, por conta da presença do implante, o paciente fica com medo de respirar mais profundamente. E às vezes faz uma telectasinha discreta na base do pulmão. E aí isso pode dar uma hipertermia leve, certo? Por exemplo, ali um picozinho de temperatura 37,5, 38, 1 a 2 dias depois da cirurgia. Isso normalmente não é infecção, isso muitas vezes pode ser atelectasia pulmonar por uma dificuldade que o paciente
paciente às vezes tem por receio mesmo de expandir totalmente, completamente os pulmões, certo? Então a gente explicou um pouquinho sobre o que é o que não é esperado nessas cirurgias. É óbvio que a gente não vai esperar muita falta de ar, certo? Uma falta de ar levinha, discreta, ok, mas uma falta de ar em que o paciente não consegue falar, em que o paciente não consegue se comunicar, em nenhuma situação a gente vai esperar. Febres muito altas, é importante você sempre estar próximo do cirurgião. Saída de grandes quantidades de secreção, seja clarinha ou seja mais escura, sempre comunique o cirurgião, a gente não vai ficar esperando isso também em todas as situações. O que mais? Dor, de uma forma geral, dor leve, né? Se a gente fizer uma escala de 0 a 10 nessas cirurgias, a gente não está falando de dor acima de dor em escala 3, certo? Então, se você tiver uma dor muito intensa, comunique o seu cirurgião, porém uma dor leve é esperada e normal nos primeiros 3 dias a 4 dias de cirurgia. As técnicas, quando bem executadas, são muito tranquilas, oferecem ao paciente uma boa capacidade de manutenção das atividades no dia a dia ali, principalmente após os primeiros 3 a 4 dias de cirurgia, seja mastopexia, seja implante mamário. Então a gente já tem uma gama de técnicas cirúrgicas que favorecem muito a recuperação e a gente não vai esperar grandes, por exemplo, problemas após essa cirurgia, como eu falei, certo? Então, febre alta, vermelhidão, secreção, falta de ar, sempre comunique isso ao seu cirurgião. Estamos entendidos, queridinhos? Escreva aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações. Se você quer fazer a sua cirurgia mamária e gostaria de realizar com a nossa equipe, comigo pessoalmente, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe. Lembrando que consulta presencial, consulta online e as cirurgias são feitas em Londrina ou São Paulo. Certo? Aguardo vocês, meus queridinhos, nos próximos vídeos. Agora sim, valeu!